Miguel Santos entrou no seu restaurante mais prestigiado em Lisboa naquela noite fresca de outubro sem avisar ninguém da sua chegada. Ele queria avaliar o serviço de forma anónima como fazia de vez em quando para manter o padrão elevado da cadeia Sabores Lusitanos. Sentou-se à mesa de canto com vista para o Tejo, pediu o prato de polvo ao lagareiro que era a assinatura da casa e quando o garçom se afastou notou um pequeno pedaço de papel dobrado ao lado do talher. Ao abri-lo com curiosidade casual, o mundo de Miguel desabou em segundos. A caligrafia inconfundível de Rafael dizia: Miguel, o teu pai telefonou-me hoje. Ele sabe de nós e ameaçou destruir a minha carreira se eu não desaparecer. Não aguento mais esta vida escondida. Encontra-me se ainda me amas, mas eu tenho medo do que vem aí. O coração de Miguel bateu descompassado enquanto ele olhava à volta como se alguém o observasse. Como é que o pai tinha descoberto? Eles tinham sido tão cuidadosos encontrando-se em lugares discretos longe dos olhares de Lisboa e Porto. Rafael, o jovem chefe de cozinha talentoso que ele contratara há 3 anos, tinha-se tornado o centro da sua existência secreta, o único lugar onde Miguel se sentia vivo longe da pressão do império familiar. Aos 48 anos Miguel era o homem que todos invejavam, rico, poderoso, respeitado, mas por dentro carregava um segredo que o consumia desde a juventude. O pai António Santos, um homem de 82 anos, viúvo e católico fervoroso, ainda comandava as decisões morais da família desde a casa em Porto. A mãe de Miguel morrera há 10 anos e desde então o pai não parava de pressionar para que o filho se casasse novamente depois do divórcio amigável com a ex-mulher Clara, que lhe dera 2 filhos agora adultos. Pedro, de 26 anos, trabalhava na área financeira do grupo e Sofia, de 23, estudava Direito em Coimbra. Miguel sempre mantivera as aparências por eles por medo de os perder por completo. Agora o bilhete na mesa fazia-o sentir que o chão se abria debaixo dos pés. Ele empurrou o prato intocado, chamou o garçom com um gesto seco, pagou em dinheiro e saiu para a rua úmida sem dizer palavra. No carro estacionado na rua lateral, as mãos tremiam ao marcar o número de Rafael. A voz do jovem do outro lado soou ansiosa e quebrada. Miguel, onde estás? Eu não sei o que fazer. O teu pai foi muito claro. Ele disse que se eu não saísse de Lisboa ele usaria os contactos dele para me impedir de trabalhar em qualquer restaurante do país. Miguel fechou os olhos tentando controlar a respiração. Calma, Rafael, respira fundo. Onde estás agora? No apartamento em Cascais, o nosso lugar. Vem, por favor. Miguel acelerou pela autoestrada, a mente a mil. Recordava o dia em que conhecera Rafael durante uma prova de menus no restaurante. O jovem cozinheiro de olhos castanhos intensos e sorriso tímido tinha apresentado um prato com tanta paixão que Miguel ficara fascinado. A amizade crescera devagar, conversas sobre vinhos, viagens e sonhos, depois um jantar tarde da noite no escritório vazio e o primeiro beijo que mudara tudo. Rafael trazia-lhe a alegria que o mundo dos negócios lhe roubara. Mas o preço era alto. Miguel sabia que a sociedade portuguesa, embora avançada, ainda olhava de lado para homens como ele nos círculos de poder. Os investidores conservadores, os parceiros de negócios, os jornais sensacionalistas, tudo podia ruir se o segredo saísse. Ao chegar ao apartamento em Cascais, a porta abriu-se e Rafael estava lá pálido, com os olhos vermelhos. Eles abraçaram-se em silêncio longo tempo, sem palavras. Miguel finalmente falou. Vamos resolver isto juntos. Não vou deixar que o meu pai nos destrua. Rafael afastou-se ligeiramente, o olhar cheio de dúvida. Tu dizes isso agora, mas e os teus filhos e o império que construíste? Eu sou só um cozinheiro, Miguel. Não posso competir com tudo isso. A noite arrastou-se em conversa dolorosa, Miguel tentando convencer-se e a Rafael de que o amor valia o risco, enquanto por dentro o medo o corroía. Ele pensava no rosto severo do pai na última visita a Porto, quando António dissera sem rodeios: tu és o único filho homem, Miguel. Não me decepciones com escolhas erradas. Agora a escolha errada estava exposta e Miguel sentia o peso de anos de mentiras a cair-lhe em cima. Ele saiu do apartamento ao amanhecer, prometendo voltar depois de falar com a família, mas no fundo sabia que nada seria simples. A viagem de regresso a Lisboa foi um tormento de pensamentos. Como contar aos filhos? Como enfrentar a mãe de Rafael, que nada sabia? Como proteger o negócio que empregava centenas de pessoas? O sol nascia sobre o Tejo quando ele parou o carro em frente à sede do grupo. O dia ia ser longo e Miguel Santos, o homem que controlava impérios, sentia-se pela primeira vez completamente perdido. Miguel entrou no escritório da sede ainda com o cheiro do mar de Cascais nas roupas. A secretária olhou com surpresa, mas não perguntou nada. Ele fechou a porta, trancou-a e sentou-se à secretária de mogno, olhando para o retrato do pai na parede.
O bilhete de Rafael queimava-lhe no bolso como uma acusação viva. Pegou no telefone e marcou o número de Pedro, o filho mais velho. Filho, precisamos de falar hoje à noite em casa. É importante. Pedro respondeu com voz neutra, mas Miguel detectou uma tensão. Claro, pai. A mãe também vem. Miguel sentiu um arrepio. Clara, a ex-mulher, vivia agora em Sintra e raramente se envolvia, mas talvez Pedro lhe tivesse dito algo. Depois ligou para Sofia, que estava em Coimbra. Querida, volta a Lisboa este fim de semana. Tenho algo para vos dizer a todos. A filha riu-se leve. Pai, estás bem? Pareces sério. Miguel mentiu com a voz firme. Sim, tudo bem, só assuntos de família. Ao desligar, sentiu o peito apertado. A pressão familiar que sempre carregara agora parecia insuportável. Lembrou-se da infância em Porto, onde o pai o levava à missa todos os domingos e falava de honra e tradição. Ser diferente nunca fora opção. O dia passou em reuniões mecânicas com investidores que elogiavam o crescimento dos restaurantes, mas Miguel mal ouvia. À tarde recebeu uma chamada inesperada de um parceiro de negócios antigo amigo do pai. Miguel, ouvi dizer que há rumores sobre ti. Cuida-te, o teu pai está preocupado. O tom era falso e Miguel sentiu a traição no ar. Alguém já falava. À noite em casa na mansão de Cascais, os filhos e a ex-mulher esperavam na sala de jantar. Pedro cruzou os braços ao vê-lo entrar. Pai, o que se passa? Miguel sentou-se pesadamente e começou a falar devagar, escolhendo cada palavra. Eu tenho alguém na minha vida há 3 anos. Alguém importante. Sofia inclinou a cabeça curiosa. Quem, pai? Miguel respirou fundo. O nome dele é Rafael. Ele é o chefe de cozinha no Vista do Tejo. O silêncio caiu como uma pedra. Pedro levantou-se de repente, o rosto vermelho. Estás a brincar? Tu, gay. Depois de nos criares a dizer que a família é sagrada. Clara ficou pálida, mas não disse nada, só olhou para o ex-marido com uma mistura de pena e decepção. Sofia começou a chorar baixinho. Pai, como pudeste esconder isto de nós? Miguel tentou explicar o conflito interno, os anos de luta contra si mesmo, o medo de os perder, mas as palavras saíam fracas perante a dor nos olhos deles. Pedro gritou. O avô sabe. Ele ligou-me ontem a dizer que soube de um cozinheiro. Se isto sair na imprensa, o nosso nome vai ser arrastado na lama. Miguel sentiu o golpe. O pai já tinha contactado o neto. A rede familiar fechava-se. Depois da discussão acalorada, os filhos saíram sem abraços e Clara ficou mais um pouco. Miguel, tu sabes que eu sempre suspeitei, mas nunca imaginei que fosses tão longe. Pensa nos miúdos. Eles não merecem isto. Quando ficou sozinho, Miguel pegou no carro e voltou para Cascais, onde Rafael esperava ansioso. Contou tudo e Rafael abraçou-o com força. Eu disse-te que era perigoso, mas eu amo-te, Miguel. Não desistas de nós. Eles passaram a noite a falar de possibilidades: fugir para o estrangeiro ou enfrentar tudo. Pela manhã, Miguel tomou uma decisão. Iria falar com o pai em Porto no dia seguinte. A viagem de 2 horas foi de angústia crescente. Ao chegar à casa antiga em Vila Nova de Gaia, o pai esperava-o na sala com o rosário na mão. Senta-te, filho. Eu sei tudo. Um amigo meu viu-te com ele no restaurante. Miguel tentou defender-se, mas o pai ergueu a voz. Tu traíste a memória da tua mãe, traíste a família. Se não acabas com isto, eu deserdote e conto tudo aos jornais. Miguel sentiu a raiva crescer, misturada com culpa. Pai, eu não escolhi ser assim. O amor não é escolha. Mas o pai virou-lhe as costas. Sai da minha casa até decidires ser o homem que eu criei. No regresso, Miguel parou na beira da estrada e chorou pela primeira vez em anos. O império, a família, o amor, tudo se confrontava dentro dele e ele não sabia qual caminho escolher sem perder pedaços de si mesmo. Miguel regressou a Lisboa com a mente em turbilhão. No escritório encontrou uma mensagem urgente do diretor financeiro. Sr. Mendes, um dos maiores investidores, retirou o apoio ao projeto de expansão em Madrid. Dizem que há rumores sobre a sua vida pessoal. Miguel soube imediatamente que o pai tinha agido rápido. Sentou-se e ligou para Rafael. Preciso de ti aqui agora. Rafael chegou meia hora depois, ainda com o avental do restaurante.
Eles fecharam a porta e Miguel contou a ameaça do pai e a perda do investidor. Rafael empalideceu. Isto é por minha causa. Eu vou embora, Miguel. Não posso ver-te destruir tudo o que construíste. Miguel segurou-lhe as mãos. Não. Vamos lutar juntos. Mas por dentro duvidava. À tarde Sofia apareceu no escritório sem avisar. Pai, eu não consigo dormir desde ontem. Tu sempre foste o meu herói. Como pudeste mentir tanto tempo? Miguel abraçou a filha e choraram juntos. Ele explicou o medo da pressão social em Portugal, onde, embora a lei permitisse o casamento gay, os círculos de elite ainda sussurravam. Sofia ouviu em silêncio e depois disse baixinho. Eu apoio-te, pai, mas o Pedro está furioso. Ele falou com o avô e disse que vai sair da empresa se não resolves isto. A traição do filho doeu mais que tudo. Na mesma noite Miguel marcou uma reunião com o Conselho Administrativo. Os membros mais antigos olharam-no com desconfiança quando ele entrou. Um deles perguntou diretamente. Miguel, os rumores são verdadeiros? Se sim, o contrato com o grupo francês pode cair. Miguel sentiu o chão tremer, mas manteve a voz firme. A minha vida privada não afeta o negócio. Mas sabia que era mentira. O negócio era ele e a imagem dele. Depois da reunião, Rafael telefonou em pânico. O teu pai enviou-me um e-mail com cópias de fotos nossas. Diz que publica se eu não assinar um acordo de silêncio. Miguel sentiu a raiva explodir. Isto é chantagem. Ele foi ao apartamento e juntos leram o e-mail. Rafael tremia. Eu não quero magoar-te mais. Miguel decidiu confrontar o pai novamente, mas por telefone. Pai, para com isto. Eu amo o Rafael e não vou abandoná-lo. O pai respondeu frio. Então assuma as consequências. No dia seguinte, os jornais sensacionalistas publicaram uma nota vaga sobre o CEO dos Sabores Lusitanos e uma relação secreta. Os telefones não paravam de tocar. Miguel cancelou todas as reuniões e ficou em casa com Rafael. Eles falaram horas sobre o futuro. Rafael disse: talvez eu deva voltar para a minha família em Braga. Miguel recusou. Não vamos separar-nos agora. Mas a pressão crescia. Pedro enviou uma mensagem curta. Pai, se não negas publicamente, eu nunca mais falo contigo. Sofia ligou chorosa pedindo tempo. Miguel sentia-se dividido entre o humor que o fazia sentir completo e o dever que o definira toda a vida. Numa noite de insônia, ele caminhou pela praia de Cascais sozinho, olhando o mar. Pensou em todas as vezes que negara a si mesmo por medo. Agora o preço era claro, mas a escolha ainda lhe escapava. A notícia espalhou-se como fogo. Miguel acordou com dezenas de chamadas de jornalistas e parceiros. O valor das ações do grupo caíra 5% numa manhã. Ele reuniu a equipa de comunicação e preparou uma declaração vaga negando rumores, mas o coração não estava nisso. Rafael ficou ao lado dele o tempo todo, oferecendo apoio silencioso. Mas a traição veio de dentro. Um gerente de longa data, amigo do pai, enviou um e-mail ao conselho com provas de viagens de Miguel e Rafael juntos. No conselho de emergência, os membros votaram pela suspensão temporária de Miguel da presidência até esclarecimento. Miguel saiu da sala atordoado. Pela primeira vez na vida sentia o império escapar-lhe das mãos. Em casa, Clara apareceu com os documentos do divórcio antigo. Miguel, eu não quero piorar, mas os advogados dizem que se isto continuar, os miúdos podem perder herança. Ele olhou para a ex-mulher e viu compaixão nos olhos dela. Tu mereces ser feliz, Miguel, mas o preço é alto. Sofia veio de Coimbra e abraçou-o. Pai, eu li os jornais. Eu estou do teu lado, mas o Pedro está com o avô. Eles querem que tu escolhas a família tradicional. Miguel passou a tarde com a filha e Rafael contando histórias da sua juventude reprimida. Rafael ouviu e depois disse: eu posso ir embora para te salvar o negócio. Miguel segurou. Não. Eu escolho-te a ti. Mas a decisão custou caro. Na noite seguinte o pai sofreu um ataque cardíaco leve em Porto. Miguel correu para o hospital e encontrou Pedro ao lado da cama do avô. O filho olhou com ódio. Isto é culpa tua. Miguel ficou horas no corredor rezando pela primeira vez em décadas. Quando o pai acordou, recusou falar com ele.
O médico avisou. O stress pode matá-lo. De regresso a Lisboa, Miguel sentiu o peso da culpa esmagador. Rafael preparou-lhe o jantar no apartamento e eles comeram em silêncio. Depois Rafael disse: Eu vi o teu sofrimento. Talvez o nosso amor seja egoísta. Miguel chorou nos braços dele. Não. É a primeira coisa verdadeira na minha vida. No dia seguinte ele convocou uma conferência de imprensa no restaurante Vista do Tejo. Diante das câmaras e dos funcionários reunidos, Miguel falou com voz firme. Sim, eu sou gay e amo um homem chamado Rafael Silva. Ele é parte da minha vida e do meu futuro. A sala explodiu em flashes. Alguns funcionários aplaudiram, outros saíram. Pedro assistiu pela televisão e desligou furioso. Sofia enviou uma mensagem. Orgulhosa de ti, pai. Mas o pai de Miguel piorou e os médicos disseram que o choque contribuíra. Miguel sentiu que cada passo para a liberdade custava uma peça da família. Miguel assinou os papéis da suspensão e entregou a gestão diária a um vice. O grupo sobreviveu, mas perdeu 2 contratos importantes. Ele e Rafael mudaram-se temporariamente para um apartamento mais discreto em Sintra. Ali, longe dos olhares, eles reconstruíram a rotina. Rafael cozinhava pratos simples e eles falavam de sonhos novos, talvez abrir um pequeno restaurante juntos longe de Lisboa. Mas a dor não desaparecera. Pedro recusava contato e Sofia visitava pouco por medo do avô. Miguel ia a Porto todas as semanas sentar-se ao lado da cama do pai que mal falava. Numa dessas visitas o pai finalmente murmurou: Tu destruíste tudo o que eu construí. Miguel respondeu com lágrimas: Não, pai. Eu estou a construir a minha verdade. O velho fechou os olhos e Miguel saiu com o coração partido, mas mais leve. Meses passaram. O escândalo acalmou e alguns investidores regressaram impressionados com a honestidade de Miguel. O grupo recuperou lentamente. Rafael foi promovido a diretor criativo dos menus e juntos lançaram uma linha de restaurantes inclusivos. Uma tarde de primavera eles foram à praia de Cascais, onde tudo começara. Rafael abraçou Miguel e sussurrou: Obrigado por escolheres-nos. Miguel sorriu, sentindo pela primeira vez paz verdadeira. Sofia apareceu de surpresa com o namorado e abraçou o pai. Pedro, ainda distante, mas enviou uma mensagem neutra no aniversário de Miguel. O pai melhorou e, embora não aceitasse completamente, enviou uma carta curta. Rezo por ti. Miguel soube que a ferida nunca cicatrizaria por completo, mas a escolha valera a pena. No final de um dia perfeito no restaurante cheio de clientes felizes, Miguel olhou para Rafael do outro lado da sala e sentiu que o preço pago trouxera uma liberdade que o dinheiro nunca comprara. A vida recomeçara mais verdadeira apesar das cicatrizes. Será que a felicidade pessoal vale o preço da dor infligida à família, ou o dever familiar deve sempre prevalecer sobre o amor verdadeiro?